Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu tô vindo no vídeo de hoje, no dia 14 de novembro, falar sobre diabetes. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, né? E em várias cidades do mundo, os grandes monumentos são iluminados com a cor azul para despertar realmente a população para prevenção e diagnóstico precoce dessa condição que atinge cerca de 10% das pessoas, né? 10% da nossa população. E aí, a partir de hoje, eu vou fazer aqui no canal uma série de vídeos falando um pouquinho sobre o diabetes, certo? E nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico do diabetes. Então, como que a gente descobre se a gente é ou não diabético, né? Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar que a gente tem que medir a taxa de glicose ou de açúcar no sangue, certo? Então a glicose, ela é a menor partezinha do açúcar e a gente consegue medir a quantidade, a concentração de glicose no sangue através do exame, tanto de ponta de dedo quanto o exame que é feito no sangue da veia. Existem pequenas diferenças de forma que a ponta do dedo ela não é tão precisa quanto o exame de sangue na veia. Então, a ponta de dedo ela não deve ser usada para o diagnóstico do diabetes, e sim ela pode ser usada no controle do tratamento, porque pequenas variações não vão fazer tanta diferença. Agora, quando você está falando do diagnóstico, é importante que você faça o exame de sangue na veia mesmo, tá certo? E aí, o que é essa taxa de açúcar, né? Então, na verdade, a glicose, o açúcar, ela é o principal combustível para o nosso corpo funcionar. E existem hormônios que comandam essa glicose de forma que alguns hormônios fazem com que ela suba no sangue e a insulina, que é o principal hormônio, faz com que ela abaixe no sangue. Por quê? Porque ela tem que estar sempre num balanço de forma que ela não fique nem alta demais e nem baixa demais. Acontece que no diabetes, esse hormônio que faz a taxa de glicose abaixar, ele pode estar ou faltando ou ele pode não estar agindo direito, de forma que você começa a perceber um aumento da taxa de glicose, de açúcar no sangue. E aí eu gosto de fazer, para explicar para os meus pacientes, eu gosto de fazer um paralelo. Imagina um copo de água com açúcar, né? Na verdade, quando você olha um copo de água vazio, você consegue perfeitamente olhar através da água, olhar do outro lado. Conforme você vai colocando açúcar, essa água ela vai ficando turva. E se você começa a colocar açúcar demais e esse líquido fica concentrado demais de açúcar, você começa a perceber que o açúcar ele vai se depositando. E esse é o grande problema, esse é o grande risco que acontece com o diabetes. Quando a gente tem uma taxa de açúcar muito alta no sangue, isso começa a trazer consequências para os nossos vasos sanguíneos. Então você pode ter o risco de fazer placas de gordura, você tem o risco de... como se você tivesse um cano sujo, na verdade, né? E aí a perfusão sanguínea dos órgãos começa a ficar prejudicada e você pode começar a ter as complicações do diabetes. E aí como é que é isso, né? Você pode começar tendo uma visão turva porque a gente não consegue enxergar direito. Esse excesso de glicose tenta ser eliminado pelos rins na urina e você começa a urinar demais. Por urinar demais, você acaba desidratando e começa a aumentar a sua sede. E o funcionamento dos órgãos e tecidos começa a ficar prejudicado, porque se a glicose está sobrando no sangue, significa que ela não está conseguindo passar para dentro dos órgãos onde ela vai ser usada como fonte de energia. E aí você tem órgãos que passam fome, ainda que você tenha um excesso de açúcar no sangue, né? E aí, nessa situação, você tem cansaço, fadiga, perda de peso, porque o seu corpo não está conseguindo aproveitar aquela energia. E por outro lado, você tem um excesso de urina por conta dessa tentativa do rim de eliminar o excesso de glicose. Essa urina leva água junto, você começa a ter sede, então você tem emagrecimento, perda de peso, excesso de urina, que a gente chama de poliúria, e excesso de sede, que a gente chama polidípsia, além do mau funcionamento de órgãos e tecidos. Então você pode ter visão turva, dificuldade de cicatrização de feridas, você pode ter um sistema de defesas que não está funcionando direito, então mulheres podem ter candidíase de repetição, você pode ficar doente com mais facilidade. E aí a grande questão é, quando esse diabetes ele se desenvolve rapidamente, como é o caso do diabetes tipo 1, onde você de repente começa a não ter mais a produção da insulina, esses sintomas eles vão se instalar muito rapidamente e a pessoa logo percebe. O problema é que no diabetes tipo 2, a instalação do diabetes ela é muito lenta e muitas vezes esses sintomas eles vão passando desapercebidos ou mesmo são muito levinhos.
E se você não faz o teste, o exame de sangue, você acaba não fazendo o diagnóstico. E aí, voltando para o exame de sangue, quais seriam os valores que a gente tem que buscar? Então, existem valores em que a gente mede no jejum e existem valores que a gente mede depois que a gente come, que a gente chama de pós-prandial. A taxa normal de glicose no jejum é entre 70, 80 até 99. De 100 para cima, a gente já considera pré-diabetes e de 126 para cima, a gente já considera diabetes. Após a refeição ou 2 horas após uma sobrecarga de glicose, a gente imagina que o normal seja até 140. É normal a gente ter uma taxa de açúcar maior depois que a gente come, né? Faz sentido. Então, a gente considera normal quando a pessoa não está em jejum, ou seja, no pós-prandial, no pós-alimentação ou após uma sobrecarga de glicose, como é feito no teste, né? Até 140. Entre 140 e 200, a gente considera o pré-diabetes, ou seja, a pessoa está caminhando para entrar em diabetes. E acima de 200, você já considera diabetes. Porém, tem uma questão que a gente deve chamar a atenção. A primeira eu falei no começo do vídeo, que é nunca fazer um diagnóstico com a ponta do dedo. O diagnóstico tem que ser feito com o exame de sangue. E a segunda questão é que um exame só não fecha o diagnóstico. A gente tem que ter pelo menos 2 alterados para dizer que a pessoa tem diabetes. Então, vamos dizer que a pessoa mediu uma vez a glicose em jejum e deu 110 ou 115. Só que não fez o jejum direito, tinha passado muito das horas, enfim, comeu mais tarde. Vai que, quando ela repete, aquilo já normalizou. Então a gente não pode, para a gente fechar um diagnóstico e dizer que a pessoa realmente é diabética, a gente tem que ter um conjunto de sinais e sintomas e histórico, além de 2 exames alterados, seja jejum, seja no pós-prandial ou pós-sobrecarga, tá bom? Bom, é isso aí. Nesse primeiro vídeo eu expliquei um pouquinho o que é o diabetes e como que a gente faz esse diagnóstico, quais os sintomas que podem aparecer. No vídeo da semana que vem eu vou ensinar a aplicação da insulina. Eu estou conseguindo aí uma amostra de caneta e de seringa para mostrar para vocês como é. E se vocês quiserem temas para o 3º e 4º vídeo dessa série, manda para mim aqui nos comentários, pode mandar para mim do perfil do Face ou do Instagram, que daí eu vou tentar respondendo nos próximos vídeos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui para mim, se inscreve no canal. Indica esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo e continue me acompanhando aqui que tá vindo bastante novidade pela frente, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!